E assim a gente encerra o Band Cidade primeira edição de hoje. Muito obrigada pela companhia. Uma boa tarde. Agora vocês ficam com o pessoal do Bastidores do Poder. Boa tarde, Marcos Andrade. Muito boa tarde, Karina Rica. Boa tarde para você, sintonizado na Band+. Está no ar o Bastidores do Poder. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. E nós estamos aqui diretamente da Expo Dom Pedro para falar um pouco mais sobre a Inova Campinas Trade Show. Esse evento que acontece aqui na cidade de Campinas, um dos maiores e mais importantes do estado de São Paulo, quando o assunto é tecnologia e inovação. Aqui comigo está Zezé de Lima. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, telespectadores, ouvintes, boa tarde, Marcão. Dia dos bruxos, hein, Marcos? A bruxa está solta por aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a política nacional. Não tem como, né, não trazer esse assunto para o debate, mas agora vamos falar de coisas mais agradáveis, falar de tecnologia, de inovação, e a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Álvaro Duarte de Oliveira, ele que é diretor-presidente da Fundepag e também que a Fundepag ela é a realizadora do Inova Agro. Seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa tarde, obrigado. Zezé, pode fazer a primeira pergunta. Tá, olha, Álvaro, a gente conversava aqui minutos antes sobre que o Inova Agro está inserido dentro desse evento hoje. Explica para a gente por que a escolha para se inserir nesse evento. Primeiro porque é um evento, como vocês disseram, um evento de extrema importância no estado de São Paulo, né? E Campinas é uma região onde estão embarcadas várias iniciativas em ciência e tecnologia e faltava ainda uma densidade maior do assunto do agronegócio no evento. Tá? Por isso que a gente trouxe o Inova Agro, que pretende fazer com que Campinas também seja um polo, principalmente no desenvolvimento de aplicações da pesquisa para o agronegócio. O agronegócio, né, a gente sabe que é um dos setores mais importantes da economia brasileira. Até nessa última crise econômica que a gente ainda está se levantando, o agronegócio foi que deu uma segurada, né? E como que entra a inovação nisso, né? Até mesmo para corte de gastos, né, no custo da produção, por exemplo, né? Em quais outros casos nós temos a inovação presente no agronegócio? Além do exemplo, eu vou falar uma outra coisa. O Brasil hoje acho que tem 21% do PIB lastreado pelo agronegócio. Eu creio que é pouco, né? As pessoas falam isso como uma enorme vantagem competitiva do Brasil. É pouco, porque o Brasil não muito esforço consegue aumentar 50%, 60% esse número, caso tem a maior agregação de valor aos produtos que a terra produz no Brasil. Tá? Falando de inovação tecnológica, tudo isso que você vê hoje de IoT, de máquinas no campo inteligentes, e também na questão de rastreabilidade, só são possíveis graças à inovação tecnológica e o conhecimento que foi adquirido pelas instituições e pelas empresas brasileiras. Né? Bom, a gente vê a criação de gado, a gente vê soja, a gente vê cana. Isso daí, indubitavelmente, acho que está no topo aí da produção brasileira. Mas existem outras questões também que hoje vêm sendo discutidas pelo agronegócio. Quais são elas? Uma questão importante que a Fundação também está trabalhando, porque ela tem bons parceiros na área, é a questão do meio ambiente, né? Tá. A gente ouve muito falar no meio ambiente e em alguns lugares até absurdamente há um conflito entre a agricultura e o meio ambiente, né? Esse conflito não deve existir, né? Inclusive o Brasil tem uma biodiversidade enorme que, se de forma sustentada for explorada, deve aumentar ainda mais a importância do agronegócio no Brasil. Para vocês terem ideia, o Brasil tem 19.288 espécies de vertebrados e plantas nativos, tá, que são do Brasil. Nossa. Né? É o segundo país que, se você fizer um ranking, é o segundo país que tem maior
maior quantidade de produtos nativos, só perde para a Indonésia. Né? Tá. Isso é inexplorado, muito desses produtos são inexplorados. Então, na agricultura, no agrofármaco, na agroenergia, o espaço que a gente ainda pode percorrer é muito grande. Tá? Hoje, Álvaro, a gente ouve falar cada vez mais também da questão da produção orgânica, de alimento orgânico, né? As pessoas estão se voltando mais para isso. É engraçado que ultimamente a gente tem ouvido falar muito em agrotóxico, né? O governo liberando aí mais de 400 agrotóxicos e tudo mais. Mas como que está essa questão da agricultura orgânica, que é uma coisa cara, mas é um objeto de desejo, acredito. Bom, a Fundepag ela iniciou há uns 2 meses um projeto que é exatamente para fazer a interação entre estabelecimentos rurais com a agricultura orgânica, né, e o consumidor. Aqui a gente está chamando de consumidor, supermercados, restaurantes, tá? Todos esses atores estão presentes na discussão e na realização desse projeto, que tem como finalidade, como conclusão, a produção de uma plataforma digital. Mas para que essa plataforma funcione, a gente está em contato também com o Ministério da Agricultura, né? Secretaria de Inovação, principalmente, e de orgânicos, para estabelecer regras que melhorem a qualidade das certificações que são feitas por várias empresas no Brasil para a agricultura orgânica. Então, fechando todo esse rol de necessidades, a gente deve ter um produto muito mais qualificado, colocado no supermercado, colocado para o consumidor. Né? Eu queria agradecer a presença do Álvaro Duarte aqui no nosso estúdio móvel aqui da Band Mais TV no Inova Campinas Trade Show. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, um abraço. Agora a gente volta aqui para os assuntos do Inova Campinas Trade Show 2019. Nós estamos recebendo a Carla Colonna, ela que é da 100 Open Startups. A 100 Open Startups, ela que organiza aqui as rodadas de negócios que a gente tem todos os anos no Inova Campinas Trade Show. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do Bastidores do Poder. Muito obrigada. Hoje nós já temos, né, neste momento, aqui nesta edição do Inova Campinas Trade Show, 3.000 reuniões de negócios, né? É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. A gente traz essa estrutura para o Inova Campinas, né? Já desde o início aí desse projeto, a gente é parceiro. Esse ano a gente já está assim, super satisfeito, nem terminaram as rodadas e a gente já está com um resultado 50% maior do que o ano passado. Nossa. Então um volume bem interessante de conexões. E a ideia dessas conexões e o que a gente traz para cá é a oportunidade, né? É a geração de oportunidades de negócio. Então a gente junta startups, né? Empreendedores que têm soluções inovadoras e de impacto e conecta eles com executivos de grandes empresas que podem ser aí um canal para a geração de novos negócios. E quais são as empresas que estão interessadas nessas rodadas de negociação? Assim? Quais são as áreas, quais são os segmentos dessas empresas? Interessante. Bom, na verdade, assim, hoje em dia, eu diria, toda grande empresa, toda empresa líder está atento a esse movimento, né? As startups estão aí com muitas soluções interessantes, cada vez mais a tecnologia permite isso, né? Então, hoje a gente tem um grande adensamento de negócios gerados em áreas como agronegócio, saúde, enfim, são áreas, né, assim, já líderes, né, que estão realmente já maduras e gerando muitas conexões de negócios com essas soluções de inovação dos empreendedores. Houve um tempo que os aplicativos, assim, eles encabeçavam a procura. Hoje, o que é? Continuam sendo esses aplicativos, essas soluções criadas? É a maior parte, né? Eu diria que esse mundo digital é realmente uma grande revolução, então a maior parte das soluções tem esse vínculo, mas a gente vê cada vez mais e como as oportunidades, né, estão muito avançadas, muitas tecnologias, inclusive aqui, por causa dessa força e dessa região, da força da Unicamp, a gente tem muitas tecnologias vinculadas aqui ao NIT, vinculadas aos pesquisadores que estão se aproximando do mercado também, então geram ainda aí uma gama nova de oportunidades. Tá.
Ok, A gente tem também aqui a maioria das pessoas, qual é a porcentagem, por exemplo, de pessoas do estado de São Paulo ou do Brasil inteiro? Ainda tem a maior presença são de paulistas, né? E também porque o estado de São Paulo, por ser, né, economicamente o estado mais importante, acaba tendo esse papel de liderança mesmo, também nessa questão da inovação tecnológica? Eu acredito que sim, né? A gente realmente acaba concentrando muito nas grandes capitais. São Paulo acaba sendo uma grande força, mas eu acho que cada vez mais isso também está mais disseminado, né? A gente sempre tem oportunidades e estruturas que estão abrindo oportunidades para empreendedores, querendo estimular o empreendedorismo nas suas regiões, e isso então começa a se pulverizar. Aqui, especialmente por a gente estar em Campinas, acaba sendo realmente o público principal. Mas até presenças internacionais vieram, participaram da rodada. A gente teve aqui Peru forte, África, outros, né, empreendedores de inclusive outros países, não apenas, né, outros estados, estiveram aqui conosco e fizeram aí, quem sabe, vão gerar negócios dentro da estrutura aqui do Inova Campinas. Legal. Eu queria agradecer a presença da Carla Colonna, da 100 Open Startups. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bastidores do Poder. Obrigada a você. Obrigada. Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. E agora aqui no Bastidores do Poder a gente recebe o Wagner Bessa, ele que é gerente de indicadores econômicos na Fundação SEAD, e ele aqui no Inova Campinas Trade Show vai falar a respeito de um estudo sobre as potencialidades da região de Campinas. A gente fala muito, né, de Campinas ser o Vale do Silício brasileiro, então as potencialidades dessa região são mais nessa área mesmo de inovação, de tecnologia. Enfim, Confirma isso? Confirma, Wagner. Boa tarde. Boa tarde. Ela se confirma, mas com uma particularidade. Alguns vales do silício não têm uma indústria muito forte, são vales muito especializados no setor de serviços. A particularidade aqui da região de Campinas é a presença da indústria, e principalmente a indústria de alta intensidade tecnológica. Então você tem um casamento mais equilibrado entre o setor de serviços, que é dinâmico, e a indústria, que absorve esse conhecimento, e é uma indústria de razoável produtividade. Bom, Marcos, o Wagner é aquela fonte que todo jornalista ama ter, né? Porque é assim um pote de manchetes, né? Mas eu queria perguntar sobre o que, em sendo isso, o que faz, qual é o perfil assim do empregado de Campinas, o perfil salarial? Qual que é esse perfil aqui de Campinas em função dessa particularidade? Tem uma questão importante no estado de São Paulo, que a escolaridade do trabalhador aumentou no estado inteiro. Tá. Então, por exemplo, a mesma indústria têxtil em regiões mais interiorizadas, os profissionais têm ensino médio. Então, isso é uma coisa que se generalizou. A escolaridade do trabalhador paulista ele aumentou nas últimas décadas. A particularidade em Campinas são as instituições que têm um treinamento especializado ou a produção de conhecimento especializado. Esse é o trabalhador que faz a diferença. São engenheiros, técnicos, programadores. Esse tipo de profissional ele é diferente em relação à média do estado de São Paulo. É isso que faz a diferença. Tá. Acaba tendo uma faixa salarial melhor? Como é que é isso? Tem uma faixa salarial melhor por conta da produtividade das empresas aqui. Tá. Então, você tem setores, como por exemplo, setores de informática, automóveis, máquinas e equipamentos. Você pede para um tipo de especialização maior. Consequentemente, o salário também deve ser maior, deve acompanhar esse tipo de requisito. Quando você tem essas particularidades, como tem a região metropolitana de Campinas e a grande Campinas, a região toda, enfim, e você enfrenta uma crise como essa que a gente enfrenta, desemprego, a cidade é mais atingida em função disso ou não? Ou menos, porque a gente tem também o outro lado, enfim, que fala que falta mão de obra especializada, né? Principalmente nessa área de informática, não tem tanta gente trabalhando, tem algumas vagas que não conseguem ser cobertas, né? Existe uma discussão internacional que diz o seguinte: se regiões especializadas sofrem mais com a crise ou se sofrem menos, assim como regiões que são mais diversificadas. Aqui no caso da região de Campinas, quando a gente teve a crise, São Paulo entrou na crise que a gente acabou de passar um ano antes que o Brasil. E Campinas entrou na frente, porque a crise foi basicamente uma crise da indústria.
Tá. Então ela pegou duas regiões importantes, pegou Sorocaba e pegou Campinas. Mas são também as duas primeiras regiões que saíram da crise. Porque você tem uma sinergia importante entre os setores com que faz que você possa emergir mais rapidamente. Então, por conta da sua estrutura mais diversificada, ela tem mais resiliência, ela tem capacidade de crescimento. E aí ela também, quando ela cresce, ela busca recursos humanos mais específicos. Mas é uma indústria que emprega menos, porque ela é altamente automatizada. Então, essa parte do conhecimento que você precisa, ele vai ser incorporado nos serviços especializados. Tá, né? ok. Então, falta gente, principalmente no setor de serviços. Ok. Muito bem, eu queria agradecer muito a presença do Wagner Bessa, ele que é gerente de indicadores econômicos da Fundação SEAD. Wagner, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade, obrigado. Obrigada, Wagner. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre inovação corporativa. A gente recebe o professor Tommaso Di Bartolo. Não sei se eu pronunciei certo o sobrenome dele. Tommaso Di Bartolo. Tem que dar um sotaque italiano. Ele que é professor da Universidade da Califórnia e também empreendedor, investidor em startups e parceiro num instituto de inovação corporativa. Você estava contando para a gente aqui fora do ar como que funciona esse instituto. Vocês fazem um recrutamento de cérebros nos países para desenvolvê-los, para saber as mudanças que esse campo, né, corporativo está passando? Boa tarde, primeiramente. Então, as grandes indústrias, principalmente as indústrias tradicionais, como agricultura, indústria de saúde, mobilística, estão sendo impactadas pela grande transformação que esses empreendedores e esses startups estão levando com a inovação digital. Seria inteligência artificial, machine learning, neural networks. E daí justamente a grande pergunta está: como podemos nos reposicionar como indústria? Os executivos se perguntam, tá? Se os executivos só optimizam os processos interno operativo, isso não vai reposicionar servindo uma nova audiência, um novo público-alvo, que é chamado uma geração Z, uma geração Y. Então, como é que eles podem fazer isso? Eles precisam se capacitar. Então, uma das nossas atividades no Vale do Silício, com vínculo aqui no Brasil, é o Instituto Silicon Valley Institute, que capacita em forma de MBA, que são programas de 6, 12 ou 18 meses, em colaboração às maiores universidades do mundo, desde de Pequim até a UC Berkeley, que eu sou instrutor, em cursos basicamente para os executivos de C-Level, VP-Level e Director-Level, para entenderem qual é a estratégia, principalmente, para eles basicamente atuar com inovação corporativa, indústria 4.0 e transformação digital. Queria agradecer muito a presença do professor Tommaso Di Bartolo. Agora falei melhor, não? Acerto como um italiano, viu? Tá certo, muito obrigado. Aqui no nosso Bastidores do Poder. E a gente assim se despede hoje aqui do Bastidores do Poder. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique agora com o Melhor da Tarde com a Kátia Fonseca. Até mais, tchau, tchau.